em relação financeira, mas eu tô vendo aqui, tipo, para fazer um recorte da iniciação e para mandar lá como um banner lá, entendeu? Uhum. Essa é a Eu ideia como mesmo. ouvinte Pode mesmo. colocar três, né? Três autores. Eu acho que é mais de 3 que pode. Eu acho que até 6 autores, se eu não me engano. Ah, então, dá pra meter a. Sei, vamos ver. Dá pra Vamos colocar ver, gente. A gente vai a ver. gente vai ajeitando, né? Certo. Tá gravando aqui, tá mostrando que tá gravando. Então, Peraí, deixa beleza. eu ver. Tá mostrando aqui. O Rubens comentou comigo, tá aqui também, tá mostrando. O Rubens comentou comigo também que, não sei se a Virginia Castro, que ela tem um evento, um congresso no Rio de Janeiro. Em Niterói? Olha, Helder, não sei se dizer aonde é, mas dizer Eu que ela acho que tem um evento lá. Que ela tem um evento lá. Um congresso. Um evento dela ou que ela vai participar? Ou ela organiza? Pelo que eu entendi, é um evento dela lá. Aí tá pensando em ir? Cara, tô com o fone aqui, tá muito ruim. Alô? Oi. Alô, manda. Pode falar. E aí ele tá pensando em ir, o Rubão? Não, ele só comentou comigo. Ah, entendi. Comentou isso, eu achei interessante. Legal, pode ser. Aí vamos. Vou ver mais, eu vou procurar com ele, entender melhor isso. E até para mim seria mais viável e mais barato até para eu ir pro Rio de Janeiro do que para lá, né, pro Natal. Não que eu não queira ir para lá, né? Beleza, então. Iniciemos. E aí, que vocês têm a... O que vocês acharam do texto? Pera aí que eu vou sair um minuto. Tá. Oi? Podem ir falando, eu vou ter que sair um minuto só para ligar no computador. Beleza. Tá. Eu gostei bastante desse texto, cara. Eu acho que eu não conhecia a Regina. Eu achei que ela tem uma escrita bastante acessível, sabe? Mesmo para quem nunca tenha tido contato com a escrita deleuziana, né? Com os conceitos de Deleuze, eu acho que consegue ter uma compreensão boa do texto. Foi na câmera. Num outro artigo, se eu não me engano, que o Rubens tinha falado que não era tão bom. E aí, oi? De quem não era tão bom? Dela? Não é. Não, de uma outra pessoa que ele falou que não era tão bom. E aí eu de teimosia fui lá ver o artigo que falava, né, se não era tão bom mesmo, e aí eu acabei entrando em contato com que ele usava muito a referência da Regina Schopke, eu acho, não sei como é que fala o nome dela, acho que é alemão. E aí eu acabei ele usava muito essa referência, e aí eu fui buscar quem que era. E aí eu entrei em contato com esse texto aqui, acho que foi um dos primeiros textos que apareceu para mim lá, e eu li e eu gostei bastante, sabe? Eu achei que ela traz uma escrita bastante interessante sobre Deleuze e Guattari, e eu não... Alô? João? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim, deu uma travada, cara. Ah, então beleza. Tava falando, ela traz uma escrita bastante, daí travou. Isso, ela traz uma escrita bastante interessante, bastante legal, porque eu tenho uma ideia assim da escrita de Deleuze e Guattari, que eu não sou tão fã de alguns que às vezes parecem querer enfeitar um pouco o texto, assim, sabe? Então, eu não sei, parece que tende a dificultar a escrita de uma forma que me parece que o texto às vezes não flui bem, sabe? E aí, como eu estava comentando lá no grupo aquele dia, sobre aquela escrita da autora, que eu não lembro agora quem que era, só que tinha uma... Não sei, a leitura parece que não corria legal, sabe?
E aí eu acho que entra um pouco em contradição com o que Deleuze e Guattari entendem sobre escrever, né? Então, a escrita para eles é mais uma questão assim de você sentir o texto, né? De você produzir relações. E quando a leitura fica muito travada, não dá vontade de ler, sabe? E esse texto aqui, ele me trouxe esse sentimento diferente. Então, as páginas iam passando, não ia nem vendo, de legal que eu achei do jeito que ela escrevia, como ela se expressava, eu achei me trouxe assim uma intensidade legal a leitura desse texto, e aí até por isso eu recomendei ele. Sim, nossa, realmente, pra mim também, tipo, foi uma delícia ler isso daqui, sabe? Falei, nossa, que escrita gostosa, que leitura gostosa, sabe? Tipo, dá realmente um prazer. Eu achei ela um pouco parecido com um galo, mas com o galo a gente já vem tendo um certo contato, né? Mas eu achei ela mais Uhum, gostosa que o galo ainda, cara, pra você ter noção. uhum. Tipo, caralho, que fácil de entender quando ela escreve, quando ela fala. Nossa, E a escrita dela é mais conceitual, né, no sentido de trazer conceitos, né, mais conceitual do que a do Galo, né? sim, Pelo menos os livros e os textos que a gente leu do Galo, ele escreve normalmente para falar sobre os conceitos de Deleuze. E ela parece me escrever não, parece que escreve conceitualmente, mas mesmo assim você consegue ter uma ideia mais ou menos assim do que ela está falando, né? Mesmo quem nunca tenha tido contato com os textos. Isso aí eu achei bem interessante. sim, porque, tipo, e realmente, isso, tipo, ela traz conceitos, não fica meio que dando uma pincelada ali, igual o Galo, né? Tipo, uma introdução, mas não mergulha, sei lá, o Uhum. Galo. E eu acho que isso aqui também se conversa bastante com o que a gente viu sábado no GPF, também com o que o Paulo mandou lá, acho que uma semana atrás. O quê? Alô? Alô, estão ouvindo? Oi. Não, você falou que conversava com o que o Paulo tinha mandado, só que eu não entendi o que que era. Esse texto aqui no começo, eu acho que ele conversa com o que o Paulo tinha mandado, acho que faz uma semana, um comentário que ele mandou lá no grupo Hum. sobre um pensamento nômade, um aprendizado nômade, alguma coisa assim que eu não me acordo agora. Hum. Vai falar bastante sobre a Sim, essa ideia, construção da assim. máquina de guerra nômade, né? O que eu fiquei meio assim, tipo, aqui logo no resumo ela fala, em um sentido bem escrito, trata-se da produção de um corpo mais pleno. Tipo, esse corpo mais pleno, eu não entendi, tipo, o que seria o pleno para ela, entendeu? Ela vem falando tal, tipo, do corpo sem órgãos, tal, dessa máquina de guerra. Mas quando ela chega, o que seria um corpo mais pleno? Um corpo mais para lá do corpo? Você pegou? Ela continua aqui com as definições, né? Ela diz, trata-se da produção de um corpo mais pleno, mais vivo, mais intenso. Um corpo de resistência para o desejo e para a própria vida, que só é possível se desconstruirmos o corpo criado para servir docilmente aos poderes do campo social. Esse corpo mais pleno é o corpo que mais aberto a passagem da potência, né? Acho que mais aberto para as intensidades, talvez um corpo menos fendado, né? Mas Um talvez também quando corpo ela menos falar costurado. um corpo de resistência para o desejo, acho que também, tipo, tem não totalmente aberto, sabe? Tipo, resistência ao desejo. Não Então, eu acho sei. que essa resistência para o desejo é num sentido assim, a resistência como arma pro desejo, entendeu? Não uma resistência do desejo. Porque desejo em Deleuze e Guattari não é o desejo platônico, o desejo freudiano, né? O desejo enquanto falta. Então eu não tenho alguma coisa e eu desejo aquilo para ter. O desejo neles é justamente essa intensidade, né?
essa potência de vida que flui na gente, né? Isso é o desejo em Deleuze e Guattari, né? Aquilo que chamaríamos de inconsciente dentro de nós, essa ligação entre... a ligação não, né? Um corpo inteiro que pensa e que a partir dos seus encontros gera potência, né? Essa potência de agir, essa intensidade, essa alegria é o desejo, né? Poderia ser entendido como o desejo. Então, é uma resistência para o desejo, né? Esse desejo ele precisa resistir às máquinas que tentam apreender ele, né? Disciplinar, deixar Isso, deixar esse desejo, né? Essa potência, essa alegria, ela precisa resistir ao corpo dócil, né? E aqui ela vai dizer que uma forma de resistência é a produção do corpo sem órgãos, né? Criar para si esse corpo sem órgãos. Mas isso que você falou também tem, né? Nesse sentido que ela vai dizer que o corpo sem órgãos ele não é se entregar à devassidão, né? E ela vai até fazer uma relação com bebida, com droga, com etc. Ela vai dizer que o corpo sem órgãos não está ali, né? Mas é uma atitude realmente do pensamento, de resistência, né? Sobre Outra você... Manda. Não, vai lá, tava no final. Outra parte que eu achei interessante aqui ainda no resumo, ela fala que, tipo, nem toda desconstrução é uma criação de um corpo sem órgão, entendeu? Tipo, né? Não, eu não me sujeito a isso, eu sei lá, eu tô fazendo, ou sei lá, sendo um corpo sem órgão, entendeu? Tipo, eu não aceito as coisas como elas são, tipo, não é só por isso também que eu estou sendo ou me tornando um corpo sem órgãos. E ela usa também aqui a palavra revolucionário. Sem órgãos no sentido revolucionário. É que acho que mesmo sendo revolucionário, se você vira revolucionário, Helder, já é também uma outra forma, entendeu? E a filosofia da diferença, ela não tem um negócio fechado, né? Um jeito de ser, certo? Eu entendi dessa forma essa parte. O que eu entendi assim, tipo, não é porque eu não, sei lá, eu nego algumas regras, eu não cumpro regras também que eu sou sei lá, um corpo sem órgãos, revolucionário, entendeu? Tipo, eu acho que tá mais além disso. Que ela quis dizer, eu entendi assim. É porque daí você entra no modelo de ser revolucionário. Tipo, eu vou me revoltar com o sistema, eu vou... É um outro modelo, só que é diferente do tradicional, mas que não, acho que não age exatamente sobre a potência, né? Está aberto às potências. Vai lá. Eu pensei a mesma coisa porque o corpo enquanto identidade de alguma coisa, por exemplo, um corpo de uma cultura que está sempre algumas nesse mundo até líquido que o João até comentou no último grupo, que as culturas estão sempre em choque, né? Então acaba surgindo alguns corpos revolucionários quanto cultura, por exemplo, é uma das formas, né? E esse corpo sem órgãos não quer dizer, tipo, se você se identificou e vai à luta, ou se você identificou, também não está menosprezando isso, mas é alguma coisa anterior a isso, talvez, ou menor que isso, né, no caso. Eu achei do encontro do dia 8 do GPF, gente, um texto que foi falado e fala sobre o corpo sem órgãos. E o Rubens fez uma observação que diz assim, ó: corpo sem órgão seria desvencilhar da máquina social que faz o giro do capitalismo. Só que o capitalismo, de alguma forma, captura. Então não tem como ser o tempo todo um corpo sem órgãos. Em alguns momentos você é capturado de novo. E que a aprendizagem é a produção de corpo sem órgão a partir das fendas do corpo, ou seja, as micropolíticas. Aí ele fala aqui embaixo de corpo fendido, que seria propor encontros, mas que nunca você vai ser o tempo todo um corpo sem órgãos. Sim, eu vejo por esse lado também, né? Ela, quando diz assim, nem toda desconstrução se converte em criação de um corpo sem órgãos no sentido revolucionário, né? Então a gente precisa pensar sobre essa questão da revolução, né?
E aí eu penso esse revolucionário como uma resistência, e justamente isso que a Elisa trouxe, né, uma resistência à máquina do capital, mas também uma resistência ao sedentarismo estatal, né, como ela vai trazer aqui no texto também. Então, o corpo sem órgãos, nesse sentido revolucionário, é um corpo que promove a resistência ao poder que tenta controlar, docilizar, sedentarizar. Né? E talvez o corpo sem órgãos, sem ser num sentido revolucionário, talvez seja parta para outros tipos de intensidade que ela não traz aqui nesse texto, né? Mas o que eu entendo dessa frase também, dessa relação de nem toda desconstrução se converte em criação de um corpo sem órgãos, é também o que ela traz lá depois quando ela vai falar sobre a bebida, sobre a droga e tal, que não é só uma questão de você estar alheio ao mundo que você está vivendo, né? Não é só uma questão de você se desconstruir ou se destruir ao mesmo tempo, né? Então, o corpo sem órgãos, nesse sentido revolucionário para a construção da máquina de guerra, é justamente o exercício da sua singularidade que, para acontecer, precisa passar pela resistência às máquinas sedentarizantes, né? Vamos colocar dessa forma. Bom, Qual aí, é a página, João, mesmo que dá o exemplo das drogas? Você lembra? aí já lá embaixo. Mas eu marquei aqui, a gente vai passando por ele. Tá bom. Tem mais É alguma porque foi coisa? uma parte que eu gostei também, mas eu não marquei. Não, a gente passa por ele. Vamos para a introdução, então, né? E Página essa frase 3. bonitinha. Então, essa frase do Nietzsche também é muito interessante, né? Eu Então, não entendi direito, cara. Eu fiquei Eu amei bastante. essa frase do Nietzsche. Essa daqui é legal. Tipo, cara, não tem muito assim o que entender, né? É o que você, tem muita lógica, cara. é Pra o que você mim. consegue compreender da frase, assim. É um negócio que você sente, assim. Não tem como falar. Para mim, né? O que eu entendo, né? Quando ele diz eu só poderia crer num Deus que soubesse dançar, é quando ele aponta, como é que eu posso dizer assim? Quando ele se coloca contrariamente a esse Deus da moral, né? A esse Deus que diz não, a Exatamente. esse Deus que nega, né? Então ele traz essa questão da dança como os fluxos que estão passando por você ali, você está se animando, né? Seu corpo está se movimentando, tal, você está deixando ser atravessado, está liberando intensidades. Então Nietzsche diz assim, só consegue acreditar num Deus que dança, né? Que tem aquele que comporta alegria, né? Que tem essa flexibilidade, né? E não num Deus que diz não, que está sempre te observando para ver o que você está fazendo de errado. Não alguém que está Exato. esperando você morrer para depois dizer assim, olha, você fez isso e aquilo e tal. Tem uma outra dele que é maravilhosa. Eu não vou lembrar exatamente como é, mas é alguma coisa assim de aqueles que me viram dançar, tipo, me julgaram por louco porque não podiam escutar a música. É isso, é legal. Exato, exato. Ou seja, Deleuze falou que para me conquistar você tem que rebolar, mais ou menos isso. Né? Acho que por aí. Deleuze, Nietzsche, no caso. Por aí. Se você pegar o livro dele, eu tô lendo aqui qual que eu tô lendo aqui? Que é Para Além do Bem e do Mal, você encontra com frases assim, que condenam mesmo essa vida moralizada, né? Essa vida totalmente controlada por um Deus ou por uma religião. Uhum. Você tem capítulo, tem capítulos aqui no livro de Nietzsche que são só frases assim, pequenas frases de Aforismo. efeitos assim, não momentâneos, sabe? Você para em uma frase e dali você pode tirar um monte de coisa, ficar pensando sobre. Então, isso é o interessante em Nietzsche aqui, e ele está sempre
contra esse movimento. Acho que a grande guerra dele com a religião é isso mesmo, né? É essa moral que é colocado, né? Esse não que é colocado, essa identidade que é criada sobre a vida, né? Sobre como ser, sobre o que fazer. E é talvez nem... valorizado. Uhum. Termina, João, desculpa, achei que você Não, tinha eu só ia dizer que talvez nem contra a ideia de um Deus em si, né? Mas até como ele traz aqui, eu só poderia crer num Deus que sabe dançar e tal. Ele também tem uma outra frase que ele diz: o último cristão morreu na cruz, né? Então, a ideia não sei, me parece muito assim que não vai contra sobre ser um ateu fervoroso, né? Mas um ateu no sentido de que a religião é mais para dizer não do que para afirmar a vida, né? Uhum. Então, aí um pouquinho mais para baixo aqui eu coloquei que ela traz uma definição da máquina de guerra, né? Ela vai trazendo várias definições ao longo do texto todo sobre várias coisas, né? Isso faz a gente pensar ainda mais e ao mesmo tempo que promove uma certa liberdade de entendimento, provoca num sentido de que pode ser entendido de outra forma e ela mesma traz de várias formas a serem colocadas, né? Eu até ia propor depois que se a gente passar muito, se a gente não conseguir conversar tudo, a gente pode dividir esse encontro em dois, né? Porque eu acho que esse texto aqui tem bastante coisa pra gente Sim. conversar. Mas vamos vendo. Ela traz aqui, na página 3 mesmo, né? Máquina de guerra nômade, que nada mais é, segundo pensamos, que a produção da singularidade. Então, Peraí que eu não achei aqui. Tá na página 3, primeiro parágrafo. oitava linha. Ah, sim, sim. Nada mais é, segundo pensamos, que a produção da singularidade, né? Então, me remete muito à ideia de que nós existimos dentro de processos e máquinas sociais que estão a todo momento dizendo a forma como nós deveríamos pensar, a forma como nós deveríamos agir, a forma como nós deveríamos nos vestir, né? Então, é preciso pensar num conceito de máquina de guerra de tão, entre aspas, opressivo que isso num conceito de máquina de guerra que possa representar, não é uma boa palavra aqui, né? Mas que possa abarcar essa ideia de produzir a própria singularidade, né? De afirmar a própria diferença dentro daquilo tudo que te diz, que moraliza a sua existência. Então, a primeira definição de máquina de guerra, ela traz para essa ideia da produção da singularidade, né? Da afirmação da diferença de ser de cada um. Uhum. Um pouco abaixo. Manda. Eu ia falar que entendi o que o João estava falando e nesse ambiente tão assim, né, de ter que provar que se é alguma coisa para se ser, né, alguma coisa, você tem que consumir alguma coisa, ou você tem que vestir alguma coisa, ou você tem que isso, aquilo, você tem que lutar mesmo de uma forma sua, singular, de como forma singular para resistir a isso, né? Uhum. E tem uma frase aqui que ela falou assim: afinal, CSO, o corpo sem órgãos, não propriamente falando um conceito, mas um modo de ser. Essa frase eu achei tanto quanto interessante, porque você pensa SO, um conceito. Então, se for mais um conceito, eu vou movimentar o meu pensamento, produzir outros conceitos a partir dele, ou isso vai me provocar alguma coisa. Não. Quando você embarca no CSO, você embarca um pensamento no CSO, ou em qualquer outro conceito também, no CSO você tende a se libertar, e se libertando. Não que você tende a se libertar, mas é uma prática libertatória, de liberdade. Uma prática de liberdade, sim, não no questão de você falar eu sou livre, mas na questão de você falar assim, de você pensar no si, pensar em si.
Uhum. Como você está sendo controlado, quais são os controles existentes aqui, né, nessa sociedade, né? Uhum. De primeira, eu até parei aqui, eu coloquei até em vermelho, mas um modo de ser, puxa, será que pensar um corpo sem órgãos é mesmo um modo de ser? Nossa, como assim um modo de ser, né? É uma filosofia que pega a multiplicidade, pega um modo de ser, mas depois eu fui pensar que o corpo sem órgãos era como se, não sei se pode falar, um efeito. Não um efeito, né? Exatamente aquilo, uma prática, né? Prática de um corpo sem órgãos. Uhum. Eu acho que isso, tipo, corpo sem órgãos, tem, nossa, relações intrincadas com o que o Foucault chama de práticas de liberdade e cuidado de si. Porque é uma prática constante, entendeu? Tipo, é um estilo de vida, não é falar, eu tenho um ato hoje e amanhã não. Tipo, é sempre esse movimento nômade constante de pensamento, de ações, atos e esse conjunto de práticas, sabe? Uhum. Eu É, acho também que modo de ser, de se produzir, de produzir existência, enquanto você também observar o que te causa potência, né? sim. Se você não tá legal em casa, se sair vai te fazer bem, por exemplo, acho que um exemplo mais simples, mas deve ter outros. Né? Sim, sim. Eu vou bastante por esse lado também. Achei legal isso que a Elisa trouxe. Nesse sentido de que você não toma o CSO para você, né? Mas você constantemente produz, né, a sua existência e se produz, tendo em vista exercer o corpo sem órgãos, né? Então, ele estando ligado a essa ideia de potência, de alegria, de intensidade, logicamente a nossa senoide ela não vai estar sempre constante no alto, né? Então, terão altos e baixos e vai ser sempre necessário esse exercitar, né, esse modo de ser do corpo sem órgãos. Né? Então, É, inclusive, como lidar também com essas potências que não são sempre felizes, né? Tipo, a morte de alguém, por exemplo. A gente também não vai se matar porque alguém morreu, né? Então, uhum. as potências não são sempre alegres. Não, não. Potência Enquanto é vida. potência, né? É, isso. Então ela pode ser você pode estar triste pra caramba ou muito alegre, né? Mas pode estar chorando com todas as suas forças, né? Então é uma potência que te atravessa, né? E talvez ali também seja a produção de um corpo sem órgãos, né? É, então, isso que eu fico pensando, que pensar um corpo sem órgãos, a princípio, lendo o texto, eu achei, nossa, alguma coisa sobre superação, né? Superar os seus limites, e a gente parte para o lado da felicidade, mas também como lidar com tristeza, com outras Uhum. coisas que não é só a felicidade. Será que faz parte desse corpo sem órgãos também? Uhum. Aí você continua a leitura e faz parte, né? Com certeza. Eu anotei aqui porque eu achei que foi um pensamento bacana. Sei lá, vou pensar depois sobre isso melhor. Como é que o CSO lida com a tristeza, né? Não, Tô você. pensando aqui agora, Eu vou marcar isso também, João. alguém consegue, Oi? alguém consegue talvez, tipo, fazer relação, tipo, prática de corpo sem órgãos, sei lá, em uma aula de educação física? Como poderia ser? Ah, cara, eu acho que ele pode estar acontecendo em todos os momentos, né? Eu acho que você pode, não sei, tentar, na sua aula de educação física, tentar favorecer um espaço Isso. que seja talvez mais convidativo para a prática, né? Então vamos pegar aqui no sentido do Estado ou do capital. O que eles fazem é capturar a sua potência de vida e estabelecer uma moral para dizer, olha, você deve agir de determinada forma, né? Então, toda aula que se pauta por isso, me parece que cria um ambiente um pouco mais hostil para a produção do corpo sem órgãos, né? Mas lógico, dentro dessa aula pode acontecer
tantas coisas que acabem também produzindo o CSO, né? E que a gente não tem controle, mas assim, eu acho que é um espaço um pouco menos profícuo para isso, né? E talvez a educação física seja até uma aula quase que por excelência disso, né? Porque é a aula que te libera de toda Isso, aquela... uma prática de liberdade. de toda a sala, de toda aquela cadeira desenfileirada, de toda hora que você tem que ficar copiando coisa. Então, ela já seja um momento ali de mais possibilidade, de um convite um pouco mais forte a essa produção, né? Mas claro que a gente pode acabar matando ela de alguma forma. Aliás, de várias formas, né? Sim, até como uma forma de escape. Eu lembrei de uma aula que teve do primeiro período que eles relatam, né, como que era na escola e tal. E daí eles relatam que hoje fazem educação física porque era o que fazia eles escaparem de algo que não encaixava para eles, que eram as outras disciplinas. Que legal. Mas podia ter sido de forma negativa, como uma das meninas relatou, que a professora meio que excluía ela, porque ela era a que aprontava na sala, então, querendo ou não, tinha uma moral sobre essa educação física dessa garota, mas vários outros deram depoimentos enquanto prática de liberdade mesmo. Uhum. E é isso. Deixa eu ver. Bom, mais para baixo aqui eu coloquei... Anotei em azul aqui. Eu vou ler e daí a gente vai debatendo. É um parágrafo inteiro. Na página 3 ainda mesmo. É depois da citação do Deleuze e Guattari. Em outras palavras, e num sentido bem estrito, trata-se da construção de um corpo mais... É aquele resumo, né? Um corpo mais pleno, mais vivo, mais intenso. Um corpo de resistência para o desejo e para a própria vida. Só que isso não é possível sem antes desconstruirmos o corpo que foi criado para servir docilmente aos poderes do campo social, né? Isso que a gente estava falando aqui. Eis porque o CSO aparece em Artaud como uma declaração de guerra. Guerra contra os órgãos, guerra contra o corpo ordenado, organizado. Guerra, na verdade, contra o organismo em sua disposição e significância social. Trata-se de um grito orgânico do homem contra toda transcendência opressora. Trata-se de uma rebelião do próprio ser que deseja a todo custo libertar a vida que se encontra aprisionada nele. Então, o que me chama bastante atenção é essa questão, né, do guerra contra o corpo ordenado, guerra contra um organismo, né, porque o organismo ele se ordena de determinada forma e ele funciona de determinada forma. O que escapa a essa determinada forma de funcionar, normalmente é tido como uma doença, né, como um tumor, como uma forma errada de que não deveria estar ali, né? E o CSO é justamente essa guerra contra esse, entre aspas, esse organismo organizado, né? E guerra, na verdade, contra o organismo em sua disposição e significância social, ou seja, guerra contra aquilo que te significa, né? Então, aquilo que te dá sentido, aquilo que você... a guerra contra o seu significado mesmo, né? Então, produzir a máquina de guerra é justamente afirmar essa singularidade que vai contra esse organismo organizado e esse sentido que já é esse sentido social que você tem, que seu corpo tem, etc. Até embaixo ele fala que, também para não confundir, que não se trata de uma dissolução ou autodestruição do corpo físico, pelo contrário. Exato. Exato. Não a guerra contra os órgãos não se dá na instância de que você se autodestrói, né? Senão... Sim. Até porque daí não tem mais guerra, né? Porque você, entre aspas, morreu, né? Tanto que para baixo ele fala que se você se perder nesse caos, porque tá fora da moral, tá no caos. E se você se perder nesse caos, que seria a destruição do corpo físico, daí isso significaria a morte, né? A morte de fato. Uhum. Eu lembro, eu penso assim que quando se você não pensar o que vai te produzir potência, né? Até mesmo
que a Elisa falou de quando você está triste, você está na potência baixa, onde vai te produzir uma potência? O que vai te produzir, né, essa potência, mesmo quando você está triste, mesmo quando você está naquele nível baixo, né? E quando você não consegue sair dali, quando você não consegue mesmo, você está naquela, você quando você está zero, zero, zero mesmo, você não encontra a solução aí que inicia esses pensamentos destrutivos ou uma própria alucinação, uma ideia de destruição do corpo, né? E o que acontece mesmo é que o próprio corpo vai se destruindo. E isso que leva, por exemplo, pessoas talvez tentarem uma solução numa bebida, alguma droga, mas isso acaba só abaixando essa potência, traumatizando mais. Ou o próprio suicídio. Acho que a gente leu algum texto em relação ao suicídio. Não me recordo. Agora eu fiquei pensando aqui, será que o suicídio ele se dá numa potência alta ou baixa? Ou a falta de potência. Então, pelo que eu me lembro, era uma potência bem alta, mas eu tô tentando achar aqui no caderno, porque a gente leu esse lá no GPF. Deixa eu ver. Vão falando aí que eu vou procurando. Porque, não sei, porque me parece que a potência baixa, né, ela não te dá essa intensidade de ir lá e acabar com a sua vida, né? Essa coragem não era potência alta, isso eu tenho quase certeza. Eu acho que seria potência alta em realmente solucionar aquele problema, né? Mas não na visão de solucionar o problema, mas se ver longe dele. Se ver como você se vê longe de um problema que aparentemente não tem solução, entende? Acabando com você mesmo, indo para um lugar que você desconhece. Uhum. Ou se você tem uma visão religiosa, transcendental, indo para próximo de Deus, sei lá, entendeu? Uhum. Isso que acomoda algumas pensamentos, né? E aí o que ela vai se posicionar em relação a isso é que a produção desse corpo sem órgão, autodestrutivo, se é que a gente pode chamar assim, ele não pode ter relação com o corpo sem órgãos revolucionário. Porque, em última instância, o corpo sem órgãos revolucionário é para fazer frente à resistência do nomadismo a que nós somos, aliás, do sedentarismo a que nós somos colocados, né? Afirmar a vida novamente em potência de alegria, né? Em afirmar a vida novamente alegre, né? Produzir, deixar vazar a sua própria singularidade e a partir disso ter uma vida mais potente, né? Então, quando você destrói seu corpo, quando você se destrói, né? Você acaba não produzindo essa máquina de guerra revolucionária, né? E você se acaba ali. Por outro lado, ela é uma espécie de resistência também ao mundo que é colocado, né? Não sei, eu fico pensando nisso. Eu achei aqui, galera, o texto que fala do suicídio. É o texto que a gente leu, Teoria em Ato, o que pode e o que aprende um corpo. Ó, escutem. O espaço é mais um nada espacial, um nada que pouco a pouco ganha consistência através de um diagrama infinito do que uma linha temporal sequencial. Peraí, deixa eu ler mais para baixo. Descontínuo, liso e aberto. Peraí, vou ler mais para baixo e depois a gente pode acessar esse texto.
Sim, essa pode ser a imagem que movimenta a ação. Atirar-se do último andar de um prédio. O intuito de matar-se, a figura do suicídio, é o que menos nos interessa. Não se trata de pensar o fim de uma vida, mas o começo de outros tantos agenciamentos e passagens a partir desse ato. Trata-se do. Ah, ele vai falar aqui de suicidar, mas dá pra gente talvez trabalhar esse texto depois desse. A gente pode tentar voltar nele. É do Corpo Sem Órgãos também, né? Não? De Corpo Sem Órgãos também, mas ele fala tudo sobre suicídio. E ele fala aqui embaixo que é alguma coisa sobre a potência tá alta demais, mas que o fato não é o se suicidar, mas o que gera a partir dele ou antes dele. Uhum. Nesse texto, eu entendo, tipo, com esse suicídio que ele fala, é um suicídio de pensamento, entendeu? Com relações Ah, eu acho que não é com só de que eu era, do pensamento. que eu... Cortando um pouco Sim, aí não o que eu do matem, mas... Helder? Elder? Helder? Oi, Tá meio baixo aí a sua ligação. pera aí. Vamos falando aí, vamos falando. Beleza. Bom, agora continuar, marquei algumas aqui. Ela traz essa questão do nômade, né? Esse nomadismo, eu marquei aqui, nômade. O que vocês entenderam por esse nômade, antes de eu ler aqui que eu marquei? Ai, O que vocês nômade entendem pelo nomadismo? me faz lembrar aquele negócio de você habitar vários terrenos, sabe? Nunca se fixar em um, como um pensamento que muda a todo momento. Uhum. Mas eu tive. O Helder comentou sobre aquela educação nômade que eu mandei, né? Educação nômade, mas foi um pensamento que eu tive, assim. E quando você mandou esse texto, João, eu até fiquei, caramba, cara, algumas coisas que eu coloquei lá estavam aqui também, né? Uhum. E me clarificou até outras coisas, porque minha leitura em corpos sem órgãos é muito pouco, mas eu consegui ter algumas. Gente, eu vou ter que sair aqui, tá? Beleza. Depois eu Beleza. mando lá no grupo falando sobre o que eu pensei aqui do corpo sem órgãos, tá bom? Beleza, a gente vai deixar disponível também a conversa. Desculpa aí, viu? Imagina. Boa texto aí pra vocês. Valeu. Valeu, falou. Acho que aconteceu alguma coisa lá. Então, Daqui a pouco eu tenho que sair também, que eu vou pro inglês. que horas tem que sair? Umas 3h15 ainda dá pra ficar. Tá. Até umas A gente 3h15. vai adiantando aqui. Então, essa questão do nômade que eu marquei aqui, que ela fala também, né, ela diz assim aqui na página 4. Nomadismo consiste exatamente numa contínua desterritorialização e reterritorialização. Né? Então, aí eu marquei aqui, nômade ao território da subjetividade. Alguém que promove desterritorializações e reterritorializações de si, né? Da própria subjetividade. Então, em outras palavras, bem simples, né? E que eu acabo perdendo um pouco da complexidade do pensamento, mas eu acho que esse nomadismo que é dito esse desenraizar-se da sua subjetividade e criar raízes em outros espaços, né? E criar raízes em outros territórios. E poder fazer isso de uma maneira constante. Né? Então, a sedentarização é justamente o contrário disso. O sedentário é aquele que cria raízes, que a sua subjetividade cria raízes na sua subjetividade, ou a sua subjetividade cria raízes em determinado território, e ali ele fica, né? Dali ele não sai. Então, a máquina de guerra nômade, produtora de singularidade, ela precisa ser nômade no sentido de que ela produz diferença, né? Então, essa singularidade é justamente a produção da diferença. Então, é criar desterritorializações
e territorializações em outros espaços. Porque ela não pode ser diferente naquele mesmo espaço que ela já habita, né? Então, uma máquina de guerra a favor da singularidade, ela precisa ser, ou precisa tentar ao máximo seguir essa ideia do nomadismo. Senão vira fórmula de novo, né? Você cai dentro de uma identidade, dentro de uma moral, né? Então, dentro da moral, você não é singular, né? Você vive a vida da moral, né? Então, o que o Wellington tá fazendo no trabalho dele seria uma forma de nomadismo, né? Porque ele tá tentando ressignificar o pensamento em estudos culturais, não é lá do mapeamento? Seria uma forma de não seguir a fórmula, não? Ou tô enganada? Enquanto exemplo. Eu acho que... Putz, foi complexo agora. Não, porque para pensar, os estudos culturais, assim, pelo menos os que eu fui ver lá no CMF e tal, trabalham em cima de relatos de caso e tal. É mapeamento, tem todo um esquema para você poder praticar os estudos culturais nas aulas de educação física. O Wellington está propondo ressignificar, pelo menos no que a gente viu, o mapeamento lá, ele tentou fazer outras formas. Então é uma forma de nomadismo, tipo, da filosofia da diferença dentro dos estudos culturais. Tipo, esse é o meu questionamento, sabe? Eu não... acho que... Manda. Eu acho que sim e não, Elisa, entendeu? Tipo, se ele tá fugindo desse movimento, talvez sim, mas tipo, ele tá fugindo e quer, tipo, impor como deve ser, tipo, ó, não é mais desse jeito, agora é do jeito que eu fiz, entendeu? Daí eu já acho que... Entendeu? Tipo, se ele é isso, tipo, deve fala, ó, todo mundo agora vai fazer desse jeito que eu fiz. Impor, sei lá, ali no... E o currículo cultural da... É complicado, né? Entendeu? Tipo, É porque defender uma tese é, querendo ou não, dizer a sua forma de ver aquilo, né? Então aí não vai mais passar a ser um pensamento nômade, a partir do momento que você afirma aquilo. Sei lá, tô confusa, vou pensar mais sobre isso. Eu acho que tem várias respostas, né? Como o Elder falou. Eu acho que é sim e não, né? Então, talvez nesse sentido, assim, do que eles trabalham no grupo, talvez seja uma territorialização você discutir como que faz o currículo cultural, né? E aí eu vou pela fala do Elder, né? Você ir lá discutir e falar assim, olha, eu fiz desse jeito, o que vocês acham? Vocês acham que eu deveria fazer assim, eu deveria fazer assado, de acordo com o que foi escrito sobre como se faz um mapeamento, né? Então, eu acho que são espécies... Eu não lembro se você estava já no grupo quando eu falei quando eu questionei ele sobre se o grupo, se ele entendia que era uma cristalização, se poderia ser uma forma de cristalizar os conceitos, aquilo que eles estavam fazendo no grupo, né? Então, eu acho que ficar você debatendo ali como é que é o mapeamento, como é que eu fiz, como é que eu poderia fazer, né? Sei lá, da forma como se aproxima ao que nós entendemos o que é mapeamento, ou o que nós achamos que tem que ser, talvez possa ser uma territorialização. Mas também pode ser um sentido nômade, no sentido que ele vai e pesquisa as significações Só de estar repensando. Dos alunos dele sobre o currículo cultural que ele aplicou, entende? Sim, então nômade enquanto ele está repensando isso, né? Isso. Aí ele entra em contato com outras perspectivas que ele não tinha antes, né? E aí ele muda o pensamento dele sobre o que ele fez, ou o que ele conseguiu alcançar, e as crianças também promovem essa desterritorialização, no sentido de que elas acessam outras coisas que ele convidou, né? Sim. Então eu acho que é bastante complexa a discussão, mas eu acho que vai por essa linha mesmo. Pode ser que sim, pode ser que não, depende muito do que a gente está produzindo, do que a gente está fazendo. Porque tem um momento nesse texto que a gente está falando aqui que ela diz que o próprio pensamento é uma forma nômade, já é um nomadismo, né? Uhum. Então tá bom. Eu acho que só dele estar pensando. O pensamento ele é nômade, né? É a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, né? Justamente o que o poder tenta fazer é cercear esse nomadismo, né? Então, o Foucault vai dizer, né, que a definição dele de poder é uma ação sobre ações, né?
É justamente tentar cercear o máximo possível essa ação diferente, né? Essa ação que não foi planejada, essa ação impensada, né? E a gente pode fazer relações com isso claramente com a escola, né? É talvez ali um local de exercício de poder por excelência, né? Sim. Aqui mais para baixo ela vai dizer: é por essa razão que não se consegue produzir um corpo sem órgãos pleno. E aí eu acho que pleno vai no sentido de que você não pode produzir um corpo sem órgãos infinito, né? Alguma coisa que você agarra, alguma coisa que você tem para você, né? Que você produziu e E você não saia mais desse ele não momento. acaba mais, assim, alguma coisa nesse sentido, né? Então eu acho que vai aqui nessa ideia, assim, que você não consegue produzir alguma coisa para sempre, né? Sim, que a ideia é de fluxos, né? Quando você conquistou algo que você desejava, depois que você conquistou, daí já não é mesmo Uhum. aquele ânimo, né? Então não E é aí um pouquinho possível mais para baixo estacionar. ela também diz assim: é que toda vida já é uma forma de expansão e contenção de forças, né? Toda vida precisa de certo contorno e limite, ou ela própria se esvai, né? Então, essa já é uma proposição um pouco mais difícil para a relação desse corpo sem órgãos pleno, para fazer relação com isso, né? Eu não saberia dizer aqui como é que é, não saberia falar sobre isso. A vida já é uma forma de expansão e contenção de forças. Talvez porque, tipo, a vida te promove espaço. Tá cortando? Oi? Não tá dando pra ouvir? É, não deu É, para ouvir. é um Não? pouco ruim hoje a... Onde você tá? Na faculdade? Sim, talvez seja a internet, não sei. É, acho que é, hein? Qual andar você tá? No sexto. Ixi, No sexto. Sim. eu acho que o quarto é melhor para Hum, quarto andar. no próximo eu vou lá. Ai, ai. Qual página que você estava falando? É o Dezena 4 ainda? Sim, ainda sobre dessa citação que o João falou, tipo, é que toda vida já é uma forma de expansão e contenção de forças. Sim. É bem complexo para mim, mas eu acho que, tipo, a vida, assim, tipo, nos promove espaços, agenciamentos, acontecimentos que, sei lá, cada pessoa vai entender e reagir de uma maneira, entendeu? Então, você lá, você ter uma vida, você tá imerso a isso, você, a diferentes momentos, você entra em contato com essas forças. Mas, tô bem perdido nisso. Eu acho Eu acho que o que ela que o que chama ela de chama de vida vida está bem está bem relacionado relacionada. com o nosso corpo, né? O que a gente é, o que a gente está sendo agora. Então, esse corpo, né? Essa forma que nós temos é de alguma forma um meio de aprisionar a vida, né? Porque se a vida adquire a sua potência máxima, né? Ela talvez seja uma forma dela, como ela diz aqui, se esvair do corpo, né? Dela ter que sair desse corpo porque ele é uma forma de conter ela, né? De conter essa energia, né? Então, seu corpo em potência máxima, talvez ele nem se suporte, né? Então, nesse sentido que toda a vida é de alguma forma já uma contenção da força, né? Para que ela possa existir, né, naquele determinado espaço, né? Naquele determinado território pensando em humanos, né? Naquele território acho que de subjetividade mesmo. Aí, aqui mais para o fim da 4, ela vai trazer aquele questionamento, né? Ou seja, será que é possível fazer movimentos de desterritorialização ou simplesmente experimentar novas potências e intensidades sem precisar ser um drogado, um louco ou um pervertido? Como se abrir para o fora sem se perder completamente no caos?
Então, acho que essa ideia que a gente já vem debatendo um pouco, né? Então, que daí, mais pra frente, ela vai justificar e não tá só em você estar sob efeito de algum outro, de algum alucinógeno, né? Mas é justamente o trabalho do pensamento em cima da sua singularidade que produz uma resistência para poder criar uma máquina de guerra nômade que afirme a sua singularidade e assim afirme a sua potência de viver como uma forma de bater de frente àquilo que está instituído para a vida, para o corpo, para determinada pessoa, para determinado status social, né? E assim vai. Eu gostei bastante dessa passagem dela, porém, sei, tô pensando aqui. Mandem bala. Aí ela traz aqui na página 5 também, ela diz: sem a ação do pensamento, também não se pode criar um CSO pleno e poderoso, simplesmente porque o CSO é um ato de resistência profunda, e não uma dissociação ou desconstrução puramente física. Peraí. E no finalzinho das... Oi? No finalzinho. No finalzinho das 5 também ela vai trazer aqui. Trata-se, antes de tudo, de uma guerra feita contra o organismo, de um levante, de uma busca desesperada pelas intensidades que foram roubadas, que foram capturadas, para servir a forças que não são as da vida. O CSO grita: fizeram-me um organismo, dobraram-me indevidamente, roubaram meu corpo. Deleuze e Guattari. É que o próprio corpo é arrancado de sua imanência para que se construa um organismo, um significado, um sujeito. Então vai trazer aqui que essa própria ideia de sujeito é uma forma de conter potência, né? Uma forma de segurar a vida em determinado sentido, em determinado significado, né? Então, visto de outra forma, o CSO também é uma resistência a esse sujeito pela sua, pela sua força de produzir identidades, né? Essa passagem do Deleuze é do Mil Platôs. Que legal, interessante. Então, foi o que eu tinha comentado, né? Parece que é no Mil Platôs que ele desenvolve um pouco melhor essa ideia do corpo sem órgãos. Eu li no Antiédipo, mas assim, não consegui pegar muita coisa lá. Tá bem... E tá meio espaçado, assim, né? Eles estão, sei lá, num capítulo eles desenvolvem, 2 capítulos depois eles voltam a desenvolver a ideia, entende? Não seguiu uma linearidade. Eu não sei como é que é no Mil Platôs, né? Se eles têm alguma parte ali para desenvolver sobre o corpo sem órgãos, né? Sobre o que eles pensam sobre o corpo sem órgãos. No Mil Platôs, me parece que eles já usam do conceito normalmente, assim, entendeu? Eu só não sei qual que veio depois. Qual que veio primeiro, aliás. No volume 1 eles falam de rizoma, basicamente o livro inteiro. Que acho que não sei quantos volumes são de Mil Platôs. Acho que É 4, no 5º volume. Eu fui lá na bibliografia, é no 5º volume que ele vai desenvolver essa ideia. Então. Mas ele já deva citar nos anteriores, né? Legal, preciso ler isso aí, mano. Ai, galera, eu vou ter que sair agora. Ah, não, tem mais 5 minutos ainda. Então, aqui na página 6, ela vai dizer assim, vou tentar chegar na página 10 rapidamente aqui, ou pelo menos terminar essa introdução. Trata-se antes de desfazer-se da ordem humana no corpo para encontrar nossas próprias zonas de intensidade, nossos grupos, ou seja, as populações e as espécies que nos habitam. Só assim é possível criar um CSO verdadeiramente pleno e revolucionário. É interessante essa ideia de nossas próprias zonas de intensidade, né? Então, é a percepção de que cada um vai produzir e vai encontrar essa zona que te faz mais potente, né? Cada um de Então, uma forma diferente. essa ideia do CSO e da máquina de guerra que produz singularidade, né? Então eu vejo essa ideia da singularidade
como a possibilidade de encontrar e de produzir essas zonas de intensidade que servem para você, né? Talvez não sirvam para outras pessoas, né? E aí a gente, como professor, e às vezes até mesmo no grupo de estudo, um exemplo bem simples assim, né? A gente tenta, quando vai alguém novo no grupo de estudos, né? A gente tenta situar a pessoa do que a gente debate, por que a gente está lá, o que a gente faz, a gente tenta didatizar um pouco mais a conversa para ver se agrada um pouquinho mais, né? Se a pessoa entende e quer ficar lá no grupo e tudo mais. Só que talvez para aquela singularidade não seja a zona de intensidade que para ela tenha relevância, entende? Então, por mais esforço que a gente faça, isso serve como professor também nas nossas aulas, por mais esforço que a gente faça, talvez aquilo não tenha tanto, não chame a atenção da pessoa, né? Não produza uma zona de intensidade com potência alta e realmente ela não se interesse, né, por aquilo, ela não queira voltar, né? Ou sejam momentos mais espaçados que de repente vão chamar a atenção, que vão produzir alguma coisa, né? Não vai aprender naquele momento, mas anos depois pode. Também Pode. tem bastante relação com o aprendizado, né? Parece que aprender está muito relacionado com essa zona de intensidade, né? Aliás, isso acho que talvez seja uma pista pra gente, hein? É, verdade, vou marcar isso aí. Porque daí, quando eu for no PIBID, a gente fala aprender como zona de intensidade. Tá relacionado com a zona de intensidade. Cara, eu achei bastante legal essa ideia, tipo, não caberia talvez criar um currículo, sei lá, da filosofia da diferença, mas, sei lá, o Rubens vem desenvolvendo e a gente também vem pensando nisso, tipo, pistas e estratégias, tipo, como isso vai poder me fornecer alguns subsídios, vamos dizer assim, uma ajuda, sei lá, para me dar uma aula inspirada nisso, entendeu? Uhum. Pra, sei lá, talvez, colocar na prática no meu dia a dia. Tipo, a gente fica lendo, mas e aí? Tipo, quais relações eu posso fazer disso, sei lá, com minha aula? E eu Exato. achei incrível, né? Assim, fala, caraca. As leituras baseadas na filosofia da diferença, mas pensando a aprendizagem inventiva, né? Uhum. Não exatamente uma aprendizagem na filosofia da diferença. E fugindo de um currículo, né? De uma forma única de fazer apenas pistas soltas, entendeu? Sim, eu vou por essa ideia. Eu acho que pensar deleuzianamente a educação é negar mesmo a ideia de um currículo, né? De um modelo, de algo como faz, porque isso é justamente sedentarizar a educação, né? Territorializar subjetividades, destruir singularidades de como seria feito. Eu acho que a gente pode pensar em como a gente está pensando mesmo assim, né? Criar pistas, falar sobre relatos de prática, de experiência, como o exemplo que ele deu, né? Que ele pegou o livro lá e cada livro tinha um relato de experiência diferente, mas assim, são relatos de experiência que te ajudam a pensar, que talvez desterritorializem a sua subjetividade para pensar em outra coisa, né? Que te façam habitar outros espaços, mas nunca no sentido de que acontece de determinada forma, faça desse jeito, né? Sim. Porque vai totalmente contra ao pensamento da diferença, né? O pensamento singular, múltiplo. Mas e o currículo cultural, cara? O que você acha? Tipo, o Rubão até falou, tipo, legal isso, mas tipo, tem pessoas que, tipo, não têm capacidade ou tempo de pensar a sua própria prática, entendeu? Tipo, tem pessoas que às vezes, tipo, necessitam de algum método, algo pra seguir, entendeu? Tipo, também não é legal, vou falar, o currículo cultural só tem coisas não tão legais, mas, tipo, tem coisas legais, tipo, tem um pessoal produzindo algum conhecimento, saberes, discursos diferentes, porém meio que tá um pouco limitado também, né, cara? Cara, eu acho que o currículo cultural, a gente sempre tenta fazer uma relação, né? Porque ele é a referência nossa do pós-crítico, né? Na educação física. Só que, se a gente for pensar bem, é um campo que tem um quadro teórico, né? Que se fundamenta num quadro teórico diferente, né? Então,
a gente tentar produzir essas relações são difíceis, né? Se a gente pegar para um olhar deleuziano, né? E colocar no currículo cultural, então você já pensa já sobre isso, né? Então existe um currículo cultural, existe, por mais que eles não digam, é assim que faça, é isso que você tem que fazer, mas existem passos ali, né? Do que se faz, do que acontece primeiro, como que se finaliza, né? Então, isso para um pensamento deleuziano talvez não se encaixe, né? A gente consegue, de repente, encaixar alguns conceitos, né, do que Deleuze traz, mas mesmo assim talvez seja bastante restrito, né? Tem um texto do Lawrence Grossberg, que é um teórico dos estudos culturais, né, que leu Deleuze, e assim, o que ele traz assim, de conceitos de Deleuze para a escrita dele, para o texto dele, são poucas coisas, entende? Porque aí vai do que você vai optar por enxergar a realidade, como você vai preferir ver, né? Como você acha que tem uma melhor aplicabilidade, né? Então, De que forma consegue encaixar, né? como que você vai conseguir fazer isso, né? Qual que é a sua disponibilidade? E aí faz sentido essa fala do Rubão, né? Então, pô, tem pessoa que não tem como inovar muito ali no local, no espaço que ela está fazendo. Então, ela Mas, precisa de uma outra ideia, precisa de um outro óculos para enxergar a realidade dela, né? mas um pouco de mudança que a pessoa faça enquanto prática de liberdade, eu vejo na minha escola, eu estou numa sala de creche 1 que a professora é totalmente desenvolvimentista, porém eu vejo algumas práticas de liberdade no sentido de que ela não obriga as crianças a fazer nada, ela consegue olhar para a criança e ver o tempo dela, não faz Uhum, fila, sabe? Umas coisas assim que você enxerga um pouco da filosofia da diferença, mesmo dentro de um método, assim, uhum, mesmo ela seguindo um método. Então, eu acho que mesmo que a pessoa não esteja preparada para fazer algo assim, né, por conta de tempo, hora aula que dá na semana, mas há algumas práticas de liberdade, se ela olhar para o aluno, ela consegue uhum. fazer. Porque a filosofia da diferença ela vai trabalhar com esse micro, né? Com a singularidade, com a diferença, né? Que são coisas que na história do pensamento vem se tentando abafar, né? Vem se tentando deixar de lado, vem se tentando esquecer, né? Então, ela traz isso tudo à tona, mas que na verdade é muito mais do que normal isso acontecer na nossa, na nossa prática, né? Por exemplo, como você está falando assim, ela trabalha com o desenvolvimentismo, mas ela produz em cima daquilo uma outra forma de trabalhar, né? E aí a gente vê muita relação com a filosofia da diferença isso porque justamente nós fazemos dessa forma, né? Então, em grande parte nós atuamos desse jeito. E aí esses caras estão dizendo justamente isso, né? Então, dizendo assim, olha, foi tentado nos dizer, foi tentado esquecer, tentado abafar, deixar de lado a diferença por muito tempo, mas a diferença está aí, né? O que existe é a diferença, é criação em cima daquilo que foi falado, que foi escrito, que foi dado, né? Então aí a gente vê muitas dessas relações no que a gente estuda, no que a gente trabalha, nos Mas locais que a ainda gente tem, está, né? mas ainda tem gente entregue a isso, porque como eu sou volante, eu vou para outras salas também. Aí você vê também outras perspectivas de gente tentando encaixar uma criança de 1 ano como se todas fossem iguais, assim. Sim, Tipo, claro. chora agora, mas por que não vai chorar se ele quer chorar? Ai, não Uhum. chora porque não tem ninguém chorando agora. E nem chorar pode. Droga, fez xixi de novo, tipo, só porque todos os outros não fizeram xixi na fralda, tipo, aquele não poderia fazer, sabe? A única Mas coisa que isso, ele pode fazer é chorar para liberar, assim, ele não pode chorar também, né? sim, Escola. mano, é foda. Então, ao mesmo tempo que você vê umas práticas de liberdade em determinada sala, na outra totalmente preso o negócio, né? Uhum, uhum. É, Galera, e vou é, ter que ir. beleza, a gente vai, acho que dá pra gente parar por aqui também, que a gente discutiu a introdução. Aí a gente entra depois no próximo encontro na produção do corpo dócil sedentário. Também é uma discussão interessante. Tá bom. Aí no próximo encontro a gente tenta terminar, se não terminar a gente faz mais um encontro daí.
Tá bom, valeu. Beleza? Então, Beleza. fechamos por aqui. Até o próximo encontro. Até. Beleza, um abraço. Valeu, abraço. Falou. Falou.